Olá, alunos, tudo bem? Olha só, eu decidi fazer a correção da P1 dessa maneira, através de vídeo, para o aluno, sempre que ele quiser, ele acessa o link lá e pode rever a matéria, tá? O conteúdo, quantas vezes ele quiser, beleza? Então já vamos para a correção, gente, da P1. Bora lá. Pessoal, então a primeira questão aí era o seguinte. Uma questão que caiu no cotel, a fração geratriz da dízima 2,7333, né? Qual que é a fração que gerou essa dízima, certo? Então, gente, primeira questãozinha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Primeira questãozinha é aquele esquema que a gente viu várias vezes, várias equações, né? Então, primeira coisa, ó, você poderia chamar de f a equação, a dízima periódica, né? Sem problema nenhum, chama de f. Coloca em forma de equação 2,733. Era uma dízima periódica composta. Por que composta? Porque logo após a vírgula eu tenho um número que não faz parte do período, né? O número que não faz parte do período é o 7. Quem é o período? É o número que repete, é o 3. Então tá. Tá aqui, chamei de f. Qual que era o esquema? Eu só posso chamar de equação 1 quando eu garantir que o período está logo após a vírgula, gente. Então aqui não posso chamar de equação 1, porque a vírgula está aqui. Ela tem que estar aqui, ó. Se logo após a vírgula já vier o período, eu posso chamar de equação 1. Mas o que eu tenho que fazer nessa equação aqui para essa vírgula que está aqui depois do 2, ela ficar depois do 7? Eu tenho que multiplicar toda essa equação aqui por 10. Ou seja, se eu multiplico 10 nesse primeiro membro, eu sou obrigado a multiplicar por 10 no segundo membro. Então é isso que a gente fazia. Então, ó, na segunda equação aqui, ó, 10 vezes f, 10f. Então já estou fazendo a alteração. 10 vezes f, 10f. Certo? Igual equação, gente. Olha lá. Aqui eu tenho que multiplicar por 10, mas multiplicar por 10, gente, é a mesma coisa que deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então vai ficar 27, olha lá, 27,333. Com isso, agora, gente, logo após a vírgula já vem o período. É isso que a gente queria. Então eu já posso chamar de equação 1. Tá? Muitos alunos não colocaram equação 1, equação 2, se perderam. Então tem que fazer um negócio organizado, gente, tá bom? Tá bom, beleza. Agora, a equação 2. O que é a equação 2? Você tem que garantir que o período, um período só, esteja do lado esquerdo da vírgula. Ou seja, a vírgula tem que deslocar, gente, eu tenho que pegar um período só dessa dízima. Então a vírgula tem que deslocar uma casinha só, porque o período só tem um algarismo, só é o número 3. Vamos supor que o número que repetisse fosse o número 21, 21, 21. Você teria que multiplicar por 100. Só que aqui, ó, para eu garantir que pelo menos um período esteja do lado esquerdo da vírgula, então eu tenho que multiplicar toda essa equação por 10. Certo? Então, ó, 10 vezes 10f, 100f. Ó, 100f. Certo? Tá aí. E do outro lado, gente, se eu multipliquei por 10, novamente a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Vai ficar aqui, ó. Olha só, eu garanti que um período está do lado esquerdo da vírgula. Ó. Esse aqui é o 3, é o período. Então, quando eu faço isso, eu garanto a equação 2. Pronto, já tenho a 1 ali em cima, agora tem a 2. Então, o que eu faço agora? Eu faço a equação 2. Olha lá, como eu fiz várias vezes, inclusive a lista de exercício com consulta. Olha lá, eu faço 2 menos 1. Então lá, eu pego a equação 2, 100f é igual a 273,333, né? É uma dízima, olha lá, 3 pontinhos, menos 10f, olha lá, 10f, que é igual a 27,333.
333. Certo? Fizemos vários exemplos na lousa. Agora aqui, gente, eu passo, né, o traço. Olha só, passei o traço. Lembra que essa parte depois da vírgula aqui vai sempre cancelar, porque é uma subtração. Aqui também é menos, ó. Aqui, ó, 3 menos 3 é 0, 3 menos 3 é 0, 3 menos 3 é 0. Já foi falado que essa parte decimal, gente, ela cancela. Então, ó, cancela, dá 0. Então, voltando para subtração, aqui, ó. 3 tira 7 não dá, tem que emprestar aquele esquema normal, né, gente? Tirei 1 do 7, ficou 6, veio para cá 1. 7 para chegar no 13 é 6. 6 tira 2 dá 4. E 2 não tira nada é 2. Aí do lado esquerdo aqui, gente, eu tenho 100F menos 10F, que é 90F. Ó, muita gente aqui já parou ou então começou a se atrapalhar todo. Esqueceu que continua uma equação aqui, gente. 90F igual a 246. Então, o F vai ser igual a 246. Tinha que finalizar a equação. Dividido por 90. O 90 estava multiplicando, passou dividido. Aí, gente, que está a questão, né? Não tem essa alternativa ali. Só que eu falei para vocês, inclusive no dia da P1, eu falei, ó, gente, tem que simplificar. Olha, aqui é par, simplifica por 2, ó. Divide aqui por 2, ó. Dividir por 2 o numerador e o denominador. Vai dividindo. Certo? Vai dividindo. Faz a continha lá, tinha bastante tempo, ó. 246 dividido por 2, gente, dá 123. E embaixo, 90 dividido por 2 dá 45. Aí, o aluno olha o 123 e acha assim, ah, isso aqui não dá para dividir mais, mas dá sim. Lembra da regrinha que o número é divisível por 3? Ó, por 2 não dá, mas por 3 dá. Ó. 1 mais 2 mais 3 dá 6. 6 é divisível por 3. Ó. Então, continua aqui simplificando. Ó. Divide aqui, ó, por 3. Então, chegou na resposta, era só simplificar. 123 dividido por 3, gente, dá 41. Poderia fazer a continha lá no canto. 41 dividido. 45 dividido por 3 dá 15. Então, tá aí a resposta. 41 15avos, letra B. Tranquilo, gente? Essa questãozinha valia 1 ponto. Vamos lá. Agora a questão 2 é uma questão do Cotec. Simplifique a expressão escrevendo-a como uma única potência de 10. Então, ó, também fiz essa questão aqui, gente, com vocês na sala de aula. Fiz várias, eu acho que eu fiz umas 5 dessa aí, mais ou menos. Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente tinha três notações científicas. Então, vamos lá, bem devagarinho, ó, vou fazendo aqui passo a passo, tá? Ó. Esse 0,002 vou colocar aqui e vou fazer transformar em notação científica, né, gente? Ó. Olha só. Vou colocar aqui nesse canto aqui, ó. Então, ó, 0,002. Transformar em notação científica. Gente, é o esquema da vírgula. Ó, o número é pequeno, eu vou deslocar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, ó, o expoente do 10 agora, ó. Menos 1, menos 2 e menos 3, ó. A vírgula vai ficar aqui, ó. É 2,0, que é 2, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 3, ó. 10 elevado a menos 3. Tá aí, transformei. Então, vem aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 3, expoente negativo. Agora, vezes, agora essa outra aqui, gente, esse outro número, 0,0003, vou lá colocar também, ó, 0,0003. Pessoal, número muito pequeno. A vírgula vai deslocar para a direita, ó, menos 1 expoente do 10, menos 2, menos 3 e menos 4. Teve muita gente que parou aqui, não é? É aqui, ó.
Porque o primeiro número aqui, gente, tem que ser o 3, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 4. A vírgula deslocou 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Só que é menos, porque está deslocando com a vírgula para a direita. Então, ali no lugar de 0,0003, vou colocar 3 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, eu copio aquele 10, ó, vezes 10 elevado a 8. Pessoal, denominador agora. Passo o traço. Olha lá, denominador 0,1. Vamos lá, fazer aqui no cantinho pequenininho, mas tem que fazer também, ó, 0,1. Tem jeito de transformar isso aqui em notação científica? Tem, gente. E eu dei exemplo na lousa. Então aqui, ó, 0,1. A vírgula vai deslocar uma casa para a direita aqui, ó, menos 1, ó. A vírgula vai ficar aqui, ó. 1,0 é a mesma coisa que 1. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Olha lá. Então, no lugar de 0,1 vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 1. Bastante atenção, gente. Ó, vezes 6 e vezes 10 elevado a 4. Olha lá. Certo? Agora, pessoal, vai entrar aqui o que? As propriedades das potências. Beleza? Vou continuar aqui, ó. Propriedades das potências. E aí, muito aluno errou. Aqui, o que eu já posso fazer, gente? Eu vou cancelar até com uma cor diferente para você... Ó, esse 2 vezes 3 aqui, ó. 2 vezes 3 vai virar 6. Muita gente pôs 5, gente. É vezes. 2 vezes 3 é 6. Então, se vai dar 6 aqui em cima, vai cancelar com esse 6 aqui embaixo. Então, eu já poderia fazer isso aqui, ó. Esse 2 vezes 3 dá 6, que vai cancelar com esse. Beleza? Aí, quem sobra lá em cima? Vamos lá. Potência de base 10, ó. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa, gente, que 10 elevado a menos 7. Certo? Ó, 10 elevado a menos 7. 10, fazer bem passo a passo. Ó, 10 elevado a menos 7. Ó, vezes o 10 elevado a 8. Eu poderia fazer direto, mas não vou fazer para você entender bem. Então, gente, o que eu fiz aqui? A propriedade da potência. Conserva a base e soma o expoente. Agora, aqui... Gente, não liga não, o cachorro tá latindo aqui. Ó. Aqui, o que eu vou fazer? Já vou aplicar a propriedade da potência, ó. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 1. Conserva a base e soma o expoente. Ó. 4 menos 1, gente. Ó. 4 menos 1 é 3. 3 aqui, ó. Igual. Agora aqui em cima, como que vai ficar? 10. Gente, 8 menos 7. Dá um... Embaixo, um denominador. Dá 10 elevado a 3 mesmo. E agora a gente vai finalizar. Pessoal, divisão de potência de mesma base. Conserva a base. E vai copiar o primeiro expoente, que é 1, trocar o sinal do segundo expoente. Ó. Vai ficar 1 menos 3. Gente, 1 menos 3 é menos 2. Ó, menos 2. Então, resposta 10 elevado a menos 2. Essa não tinha alternativa, que era uma questão dissertativa, né? Inclusive lá na prova do COTEC. Tá bom, gente? Então, ó, bem passo a passo, beleza? Vamos continuar aí, ó. Segunda questão, então. Terceira. Vamos lá, terceira questão. Ao se efetuar a operação 2 elevado a 3, que lá fora entre parênteses elevado a 2, mais 2 elevado a 3 elevado a 2, obter-se-á o seguinte resultado. Então, essa questãozinha vale 1. Pessoal, essa questão 3 aí, ó, eu falei na lousa para vocês, mas eu acho que vocês não deram muita importância para ela. Ó. Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem, ó, eu tô marcando aqui, a gente tem uma potência de potência. Ó.
conserva a base e multiplica o expoente. Ó. Conserva a base e multiplica o expoente. 3 vezes 2, 6. Mas, agora, no segundo caso, eu falei para vocês que é o seguinte, quando não tem os parênteses aqui, quando não é de potência, você vai copiar a base também. Só que o expoente, gente, quem vai estar elevado aqui é esse 3, vai ser 3 ao quadrado. Então a base você copia, quem vai estar elevado é o 3 aqui, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes o 3, que é 9. Então, ó, colocando em forma de potência, está aí. Só que você tinha que calcular, ó, certo? Agora, gente, 2 elevado a 3. Vamos lá, 2 elevado a 6. Vamos calcular quanto que é 2 elevado a 6. Vou colocar aqui do lado, ó. Perceba o seguinte, ó, eu estou fazendo cálculo aqui do lado, não estou misturando com a conta aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó, 2 elevado a 6. Ó, quantas vezes você vai repetir o 2? 6 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Trabalhoso, né? Mas tem aluno que conseguiu fazer numa boa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, certinho. Agora a gente vai calculando de 2 em 2, ó, 2 vezes 2, 4. Pega o resultado, vai com o próximo, 4 vezes 2, 8, não pode perder o controle. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, gente, 64. Como ali é o último, você já pode colocar o resultado, 64. Então eu sei que 2 elevado a 6, gente, é 64, certo? Olha lá, mais... Agora aqui é 2 elevado a 9. Perceba o seguinte, gente. Na potência de base 2 sempre está sendo o dobro. Agora, se você quiser fazer aqui, ó, 2 elevado a 9. Fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom. Repetir esse 2 9 vezes. Mas eu vou colocar assim, gente. Olha só. O 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Ó, que é 64. Ó. 64. Ó, esse 64 já é 2 elevado a 6. Depois eu tenho, gente, o que? 2, ó, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8 e 2 elevado a 9. Tá bom? Então, 2 elevado a 9, ó, é igual a 64, olha lá, vezes 8. Ou você pode fazer melhor ainda, quer ver? Você já pode usar a própria potência de base 10. Ó, 64 vezes 2, 128. Melhor ainda. Ó. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, que é o último agora, gente. Aqui é o último. Vezes 2, ó, vai dar aqui o resultado. 512. Certo? Presta bem atenção, gente. O 2 elevado a 6 está aqui. Eu já sei o resultado dele, coloquei aqui. Como eu tenho mais esses três fatores iguais aqui, ó, 2 elevado a 6 está aqui. 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, tá? Então, beleza. Aqui é 512. Agora era só somar 64 com 512, que dá a alternativa lá, 576. Beleza? Então, alternativa D. Vamos para a próxima. Questão 4, uma questão do Salesp. Gente, essa questão aqui é de graça. Olha só. Vamos lá, vamos fazer. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, ó, propriedade da potência. Ó, conserva a base, ó, 2, aqui, ó. Conserva a base e soma o expoente, ó. 3 mais 3, aqui é esse 3 mais esse 3, que é 6. Agora, esse 3 aqui que está multiplicando, ele vai ficar paradinho aqui, ele não pode fazer nada com ele, gente, não é a mesma base. Então, ó, passou o traço aqui, copia embaixo, 2 elevado a 6. Como eu estou multiplicando, o que eu posso fazer e devo fazer? Ó, simplifica aqui, ó. Quem que sobrou? 3. Então, alternativa A. Tranquilo, gente? E agora a quinta. Essa também é uma questão que eu não exigi que fizesse cálculo nenhum, gente, porque ó, é notação científica, ó, Enem. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos.
No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Essa questão valia 1 ponto. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é... Aí, gente, olha só. Notação científica, vou colocar aqui do lado. Gente, notação científica é um número que multiplica um outro número. Só que esse segundo fator aqui, gente, é uma potência de base 10. Ó. Obrigatoriamente é um 10 elevado a algum número inteiro, positivo ou negativo. Mas esse primeiro número aqui, gente, eu falei para vocês lá, ele tem que estar no intervalo aqui, ó. Ele tem que pertencer ao intervalo, ó. Ele tem que ser... Vou fazer uma reta aqui, ó. Olha só. Esse número que multiplica o 10 elevado a algum número, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser, aqui está o 0. Aqui está o 1. Ó, vou pôr bolinha fechada. Quer dizer o quê? Quer dizer que o 1 entra, eu já expliquei isso. E aqui está o 10. Bolinha aberta. Eu vou até passar um esqueminha aqui para ficar bem feitinho. Ó. Bolinha aberta quer dizer o quê, gente? Que o 10 não pode entrar. Bom? Olha lá. Então, esse primeiro fator na notação científica, ele tinha que ser o quê, gente? Ele tinha que ser ó, maior. Se a notação científica fosse positiva, ele tinha que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ó, o 10 está aqui. Ó. Então, ele poderia ser qualquer valor aqui, ó. Contanto que fosse maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou se a notação científica fosse negativa, olha só. Se fosse menos 1 aqui, lá, ele seria, o menos 1 entraria, então teria que ser menor ou igual a menos 1, ó, e maior que menos 10. Fazer bem devagar para vocês entenderem isso aqui. Fiz isso aqui o dia que eu expliquei notação científica, gente. Ó, bolinha aberta não entra o 10. Menos 10 aqui nesse caso, ó. Olha lá, então, gente, o primeiro fator da notação científica tem que seguir isso aqui, ó. Ou ele é menor ou igual a menos 1 e maior que menos 10, ou ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. No caso aqui, ó, então o primeiro fator, vou destacar aqui os primeiros fatores, ó. O primeiro fator aqui do item A é 0,4318. Ele não está nesse intervalo aqui, gente, ó. 0,43 está aqui mais ou menos, ó. Está entre o 0 e o 1. Ele está aqui. Então a alternativa A não poderia ser, porque o primeiro fator tem que obedecer isso aqui. Ele tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Menor ou igual a menos 1 e maior que menos 10. Então a alternativa A não era. Agora a alternativa B, gente, olha aqui. O primeiro fator aqui é o 4,318. Desculpa ter gaguejado aqui. 4,318. Ó. Tá aqui mais ou menos, ó. 4,318, ó. 4,318, mais ou menos aqui. Então ele está dentro da regra lá. Vezes 10 elevado a 1. Por quê, gente? O que aconteceu? Aqui ele deslocou a vírgula uma casinha aqui, ó, para a esquerda. Então tem que multiplicar, o expoente aqui vai ser 1. Se ele deslocasse duas casas para a esquerda, o expoente seria 2, mas aí não seria notação científica. Então perceba que são dois pensamentos que você tem que saber aqui, ó. Primeiro que aqui no tempo do atleta lá era 43,18 e isso não estava em notação científica. Então passando 43,18 para notação científica, eu vou fazer do lado aqui, ó. 43,18 passando para notação científica, olha lá, a vírgula está aqui, então ela tem que vir para cá, ó. Desloca uma casinha para a esquerda, vai ficar aqui a vírgula, ou seja, então se eu desloquei uma casinha para a esquerda, lembra que é o 10 elevado a 1? Quando desloca para a direita, 10 elevado a menos 1, então ficaria 4,318 vezes 10 elevado a 1, ou 10, olha lá, certo? Então a alternativa correta aqui é a letra B,
beleza? Por exemplo, letra C, olha lá, 43,18, ó, não está nesse intervalo, que 43,18 está muito para a direita. Aqui, muito menos esse, ó, então esse aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver, esse aqui, ó, 341, esse aqui muito menos. Esse aqui também não, então a alternativa correta é a letra B. Certo, gente? Vamos lá, vamos para a próxima. Sexta questão. Essa sexta questão aí, gente, a maioria fez, não colocou cálculo nenhum, mas eu considerei, tá? Muita gente se deu bem, aliás, na prova, eu acredito, por causa dessa questão aqui, que valia 2. Eu coloquei aqui uns absurdos, né? Mas o pessoal foi bem, foi acertando. Então, ó, analise cada item. O item 1 aqui era uma potência de potência, gente. Então, o que é o certo, o item 1 aqui? Eu vou fazer um por um, ó. O item 1 aqui da sexta, né? Vou pôr aqui 6. Sexta questão. O item 1, vamos analisar ele. O item 1. 5, ó, 5 vezes 3, tudo isso elevado a 4. Aqui, gente, é potência de produto. Então, eu vou distribuir esse 4 aqui para o expoente do 5 e esse 4 aqui para o expoente do 3. Então, ficaria 5 elevado a 4, que é um número muito grande, vezes 3 elevado a 4. E não tem nada a ver 20 vezes 12. Então, isso aqui seria falso, ó, falso. Tá bom? Por quê? O que ele fez aqui? Ele fez aqui, ó, pegou o expoente e multiplicou com a base. Ó. 4 vezes 5, 20. Isso aqui não pode, não tem nada a ver. Ó. E 4 vezes 3, 12. Não é isso. Potência de produto. Ó, você vai distribuir com o expoente, certo? Por isso que aquela ali era falsa. O item 2, vamos lá. Item 2. O item 2 era uma fração que estava elevado a um expoente negativo. Vamos fazer esse passo a passo. Olha lá. Era 1/5 que estava elevado a menos 3. Certo? Então, gente, expoente negativo. Lembra que foi falado? Inverte a base. Vou inverter a base. Olha lá, o 5 foi para cima e o 1 vem para baixo. Tudo entre parênteses. E troca o sinal do expoente, gente. Era negativo, ficou positivo. Agora vem comigo. Pessoal, sim, ó, dentro dos parênteses, esquece a potência. Dentro dos parênteses, 5 dividido por 1, gente, é a mesma coisa que 5. Então, esse 5 dividido por 1 aqui é a mesma coisa que 5, gente. Então, era a mesma coisa que 5 elevado a 3. Então, segunda aqui, ó, verdadeira. Terceiro item. Olha lá, era uma fração elevado a um expoente. Então, aqui, o que ele já fez, gente? Era uma fração, ó, 7/11 elevado a um expoente. O expoente já estava positivo, não tinha que inverter nada, não. Olha lá. Então, o que eu fazia? Essa potência de fração, o que eu faço? Eu elevo o numerador àquele expoente e também elevo o denominador àquele expoente. Olha lá, fica desse jeito. Então, a 3 aqui, gente, era verdadeira. Certinho. Vamos para a quarta. A quarta, infelizmente, muita gente caiu. Ó. Tinha colchetes. Tinha os parênteses. Depois tinha 4. Lá dentro tinha 4, lá dentro 4 elevado a 2. Ali fora era 5. E depois, lá fora do colchetes, era menos 2. Gente, isso aqui, ó, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Ó, teve muita gente que fez aqui, ó, mais 2 com menos 2 dá 0. 0 mais 5 dá 5. Colocaram 5 aqui no expoente. Não é, gente, tem que multiplicar, ó. Multiplicar os expoentes, ó. Faz primeiros sinais, ó. Mais com mais dá mais, ó. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Então o sinal aqui, ó, ficaria menos. Agora faz a multiplicação, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2, 20.
Então, ficou desse jeito aqui, ó. Multiplicação, gente. Na potência de potência, multiplica os expoentes. Então, essa alternativa aqui era falsa. Não é 4 elevado a 5. 4 elevado a menos 20, certo? Então, quais eram verdadeiros? A 2 e a 3. A alternativa que contém todos os itens corretos é 2 e 3. Então, alternativa D. Essa questão valia 2 pontos. Por quê? Tinha que analisar cada um aqui. Beleza? Lá, vamos para a próxima. 7ª questão, penúltima questão. O coronavírus é maior do que o normal. O diâmetro da célula é de aproximadamente esse número aqui, gente. 0,0000004 metros. Esse número em notação científica ficaria. Então, vou colocar ele um pouquinho maior aqui, ó. 0, deixa eu ver quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem o 4, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Beleza. Então, ele queria que colocasse esse número aqui em forma de notação científica. Pessoal, a gente fez esse exercício várias vezes, olha só. O número aqui é muito pequeno, é um vírus. Ó, então, cada deslocamento para a direita, o expoente é menos 1, 10 elevado a menos 1. Ó. Então, ó, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6. Não podia parar aqui. 10 elevado a menos 7, gente. Porque tinha que ser 4,0, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 7, é o expoente negativo. Muita gente colocou expoente positivo. Então, tá aí, gente, tá? Beleza? E 8ª e última questão. Em uma escola, o professor fez uma experiência com os alunos. Cada um pegou uma calculadora e fez uma divisão. A Ana tinha a divisão dela aqui, o Pedro, o André e a Giovana, certo? As perguntas. Qual aluno encontrou como resultado uma dízima periódica? E depois, item B. Essa dízima periódica é simples ou composta? Então, logo de cara aqui, gente, se fosse dividir aqui o da Ana, ó. A Ana, vamos pegar a Ana. Vou pegar a divisão da Ana. Ó, 20 dividido por 6 faz a divisão. E eu falei ainda lá, é só fazer a divisão. E essa fração dá para simplificar ainda, hein? Ó, aqui vai dar 3, divisão normal, gente. 3 vezes 6, 18. 18 para 20. Se quisesse fazer o esqueminha de emprestar, beleza. Mas sobra 2, né? Aí, põe a vírgula. Coloca o 0 aqui. Continua a conta. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Olha lá. E aí o aluno já tinha que perceber que ia sobrar 2 sempre. E aqui eu já tenho uma dízima periódica simples. Então esse aqui já era. Então esse aqui já é dízima. E é dízima periódica simples. Aí, qual o aluno que encontrou como resultado uma dízima periódica? Então o aluno que encontrou aqui, gente, é a Ana. Se você fosse fazer os outros, vamos lá fazer os outros. Ó, o Pedro. Olha lá, o Pedro. O Pedro era uma fração negativa. Tudo bem, mas você faria divisão, depois colocaria negativo ali, ó. Certo? Então vamos lá. 3 dividido por 2, ó. E aí, gente, eu percebi que tem alguns alunos que não estão sabendo divisão. Então lá, 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2 para chegar no 3. Falta 1. Ó, sobrou o resto. Teve aluno que parou aqui. Não, eu tenho que continuar. Eu coloco a vírgula aqui e ponho 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10 nada. Então agora que acabou a divisão. Se eu conseguir acabar a divisão aqui, o resto 0, gente, quer dizer o quê? Não é dízima periódica. Porque a dízima periódica ela vai infinitamente. Então esse número, na verdade, aqui ó, era menos 1,5, não é dízima. Vamos lá para o André. André, vamos ver se cabe aqui. Olha lá, o André.
André, 9 quartos. Vou fazer a conta aqui em cima. 9 dividido por 4. Gente, 9 dá para dividir por 4. Quantas vezes o 4 cabe 9? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. 8 para 9 é 1. Beleza, conta normal. Tenho que continuar a conta para saber se é dízimo. Coloca a vírgula aqui e acrescenta o 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Continua sobrando o resto. Já coloquei a vírgula lá, gente. Vou colocar 0 aqui. Agora é só acrescentando 0. Ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, ó, 9 dividido por 4, gente, é um decimal exato. 2,25. Então, também não era do André. E por último aí é Giovana. Vamos lá fazer da Giovana. Giovana. Que era 5 oitavos. 5 dividido por 8. Ó, gente, 5 é o numerador. Ele está sendo dividido por 8. Geralmente as pessoas acham que sempre o maior fica aqui. Nesse caso, não, né? Ó, 5 oitavos. 5 não dá para dividir por 8. Não tem ninguém para ajudar aqui. Tem que colocar o 0 aqui, a vírgula. E acrescentar 0 aqui. Aí eu começo a conta normal. 50 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48 para 50. Faltam 2. O número já tem vírgula. Então é só completar com 0 aqui. Ó. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 para 20 sobra 4. E agora 4 aqui a gente finaliza. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Olha lá. Então, não sei se pegou meu rosto aí. Vou tirar aqui, vamos ver. Certo? Pessoal, então é isso. Aqui a alternativa, finalizando aí. Não tinha alternativa, então a única que... Qual que era o aluno que encontrou a dízima? Era a Ana. E a pergunta era se é uma dízima simples ou composta. É simples, gente. Porque logo após a vírgula já vinha o período. Ó. Simples. Logo após a vírgula já vinha o período. Certo? Vem aqui comigo. Gente, então... veja essa revisão com calma, tá? Esses conteúdos... Nada impede de eu tratar eles no segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, porque já foi passado para vocês, tá? Os alunos que tiveram dificuldades, veja com calma essa correção, tá? Procura entender. Lembra que quanto mais você for organizado, você está mostrando que entendeu. Porque quando é desorganizado, quer dizer que é o reflexo que está acontecendo dentro da sua cabeça, tá? Então, passe para fora, faça organizada. Tome cuidado com sinais, um sinalzinho negativo já muda muita coisa, tá bom? Então é isso, assista quantas vezes for necessário para você poder entender, tá? Beleza, valeu!